Olá, infantil! Vamos para mais uma aulinha? A nossa aula de hoje será de natureza e matemática. Em natureza, nós iremos estudar equilíbrio e desequilíbrio da natureza. Equilíbrio ambiental ou equilíbrio ecológico é o estado de um ecossistema onde a fauna e a flora são mais ou menos constantes, mostrando assim uma relação de dependência e ajuste complexo entre as duas. O ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Então, observem aí no quadro, observe essa imagem. No equilíbrio ambiental, vários elementos naturais ou não devem permanecer em equilíbrio, mantendo assim a continuidade das espécies e ecossistema ajustado. Então, para que haja um equilíbrio da natureza, o que nós devemos fazer para manter esse equilíbrio? E também para ajudar, o meio ambiente. Nós não devemos o quê? Não devemos desperdiçar água. Observem aí, essas pessoas, o que estão fazendo? Nós devemos separar o lixo. Evitar usar material descartável, não comprar animais silvestres, economizar energia. Nós não podemos desperdiçar energia, deixar a luz acesa o tempo todo, como também na questão da água. Toda vez que formos utilizar a água, fechar a torneira quando for lavarmos os pratos. Nós devemos também, ao tomar banho, fechar o chuveiro. Então, tudo isso é economia de água, não é? Não devemos também jogar lixo nas ruas, nos mares e rios. E também devemos fazer o reaproveitamento das coisas. Então, para isso, nós usamos o quê? Nós devemos jogar o lixo no lugar correto, separar o lixo. E para isso nós precisamos usar essas lixeiras aí. Já observaram? Já ouviram falar sobre elas? Então, qual é a lixeira que eu devo jogar o plástico? Onde eu devo jogar o vidro, o papel, os orgânicos? Então, para cada item desse tem a sua lixeira correta. E se eu fizer essa separação do lixo, então eu vou poder fazer o quê? Também vou poder reaproveitar vários desses elementos quando eles passarem por uma higienização e assim poder voltar novamente para o nosso consumo. Assim acontece também com as garrafas PET, que muitas são reaproveitadas e aí nós reutilizamos, tá certo? Então, vamos observar mais um pouco aqui no quadro algumas imagens. Observem aí. Quando jogamos lixo nos rios e mares, olha como fica. E então, se isso acontecer, o que vai acontecer também? Os peixinhos vão morrer. Nós vamos destruir o meio ambiente, nós vamos poluir o meio ambiente. As fábricas, por exemplo, quando estão funcionando, observem. O que acontece? Essa fumaça que ela está colocando na atmosfera, então ela vai o quê? Ela vai prejudicar também não só a vida dos animais, dos pássaros, em geral, como a nossa também, porque nós vamos respirar esse ar poluído, tá certo? E olha a diferença, agora quando eu cuido dessa água, desse rio, eles estão super limpos, então eu estou cuidando desse meio ambiente, não só os peixinhos, como a vegetação. E aí nós temos a fauna e a flora.
tá certo? Então nós devemos cuidar desse ambiente para que não haja o desmatamento, para que também nós não tenhamos que modificar o curso dos rios, tá certo? Tem muita gente que usa esses locais e transformam em outra coisa, como os aterros, por exemplo. Tem vários rios, né, que não existem mais nesses lugares, e rios e mangues. Também o que aconteceu? Aterraram e aí foi criado ali um novo ambiente, certo? Um bairro, e aí modificou aquele ambiente. Então tudo isso nós não podemos fazer para que o nosso ambiente seja o quê? Nós tenhamos sempre equilíbrio, esteja sempre equilibrado. Nós precisamos ter esses cuidados, tá certo? Agora nós vamos ver matemática, tá bom? Em matemática, nós vamos falar sobre o numeral 0. Isso mesmo, sobre o numeral 0. E para isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. De onde vem o número 0? Quem é o número 0? Por que ele é tão importante para a humanidade? Vamos descobrir? Escutem essa história. Lá na longínqua Arábia, vivia um número muito importante chamado 0. Todos gostavam dele, reconheciam o seu valor. Os outros números enchiam-no de mimos e constantemente o chamavam: Senhor 0, Senhor 0, venha para junto de mim. Se colocar à minha direita, eu fico maior, mais poderoso. Ora, o 2, que era muito invejoso, resolveu mandar-lhe uma carta anônima com o objetivo de envergonhá-lo. Nesta carta, o 2 o chamava de mau amigo. A gente pode chamar os outros de mau amigo? Pois o 2 chamava o 0 de mau amigo e dizia-lhe que um 0 à esquerda nada valia. Foi aí que surgiu essa questão do 0 à esquerda, que todos usam nas excursões. É importante destacar que no começo do começo, o 0 já existia, só que poucos o conheciam. Ele era vazio, não tinha identidade, nem CPF, ele era um 0 à esquerda de fato. Mas aí veio os indianos e mudaram a história de tudo. Eles inventaram o símbolo do 0 e um sistema baseado em 10. Que sistema será esse? Vocês já conhecem. Eles inventaram esse sistema por volta do ano 200 antes de Cristo. O 0 era tão renegado que nem existia na Europa no século 13. Mas os árabes levaram esse sistema numérico, que era bem melhor do que esse sistema romano. Olha o sistema romano aí, que ele era usado na Europa na época. E é por isso que os algarismos são chamados de indo-arábicos. Vocês sabiam disso? Isso mesmo. O que são algarismos? São os números, tá certo? Os números, então, eles são chamados, aliás, de indo-arábicos. O pobre 0, ao ouvir esses insultos, chorou amargamente e resolveu desaparecer do país dos números. Vocês acreditam nisso? O que aconteceu? Os carros que rodavam a 70 km por hora, porque 70 é 7 e 0. Então, esses carros que rodavam a 70 km por hora começaram a andar só a 7 km. O 0 não existia mais. E os donos de bancos que acumulavam grandes fortunas começaram a ter pobres e pequenos números. Oh,
Que grande desgraças! Gritavam os donos das gordas contas bancárias. O 2 estava escondido e envergonhado, ouvindo no seu canto todas as queixas. Foi então que o 9 percebeu a importância do 0 e desceu longos montes, achando que, como era o último número da série, que é aquela série de 0, não é? Até 9, estão lembrados agora? Ele achou que deveria resolver esse problema e encontrou o 0 num buraco esquecido e coberto de lágrimas. Perdoe, meu amigo, a quem o insultou. Mostrou que sua bondade é igual ao seu grande valor. E venha de novo para o nosso país. O 0 regressou e, pela grande festa que lhe fizeram, percebeu que tinha feito mal em dar ouvido ao 2. Afinal, muitos o amavam e reconheciam a sua importância. Então, descobriram que números são esses de 0 a 9? Isso mesmo, observem aí, são os números naturais. Pois é, e aí descobrimos com essa história do 0 como ele é importante para o sistema de numeração. Então ele não é apenas, um 0 à esquerda não tem valor, ele é muito importante. Sempre que ele está à direita dos números, esse número se modifica. Se eu colocar o número aí, olha, depois do 1, ele vai virar 10. Se eu colocar 2 0 depois do 1, ele vai virar 100. Observaram? Quanto mais 0 aparecer, mais o número vai aumentando. Então, observem aí como é o número 0. Observaram? Então, esse daí é o número 0. E esse sistema de numeração são os números naturais que nós já vínhamos estudando. Então agora é com vocês. Quero que vocês façam as atividades no capricho. A atividade de classe será de natureza, página 104 a 105, tá certo? E matemática, página 71 a 75, onde vocês vão estar fazendo o quê? Treinando o numeral 0, tá certo? E outra atividade será uma atividade de pesquisa no caderno de casa, tá bom? A atividade será o seguinte: quais são as situações causadas pelo homem que provocam o desequilíbrio na natureza? Entenderam bem? Então, vamos pegar essa pergunta, vamos pesquisar e aí colhem gravuras, falem um pouquinho sobre isso e descubram o que nós estamos fazendo, o que para que tudo isso fique em total desequilíbrio. O que nós estamos fazendo e o que nós devemos fazer? Eu já falei para vocês, em primeiro lugar, não devemos desperdiçar água, jogar o lixo no lugar certo, não nos rios, mares e lagos, oceanos, enfim. Evitar usar material descartável, porque eles não são legais nós utilizarmos e depois também descartar em qualquer local, não podemos, não é? Então, os animais também, ter o cuidado com os animais, certo? E fazer o reaproveitamento. Mas agora é com vocês. Vamos fazer as atividades bem direitinho? Qualquer dúvida, volta à aula, assiste novamente. Ou, na dúvida, se continuar com a dúvida, pergunta para a tia, que a tia conversa com vocês e nós tiramos essas dúvidas. Tá certo assim? Beijo para vocês, meus amores. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.